Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Projeto que autoriza a contratação temporária de professores avança na Assembleia Legislativa. Olha pessoal, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da LMG aprovou na terça-feira, dia 31/10, parecer de primeiro turno favorável ao projeto de lei 875/2023 do governador, que autoriza a contratação temporária de professores pelo Poder Executivo para atender a necessidade excepcional. Olha, em sua forma original, a proposição trata de profissionais para a função de magistério. Não está ao certo ainda, pessoal, e o canal de Educação tem buscado essa informação, como ficará a situação do pessoal do quadro administrativo. Será que nós teremos terceirização aí para o ano de 2025, 2026? 2024 não dá para falar, porque nós já tivemos o processo de inscrição dos trabalhadores de educação e tudo indica que em 2025 2024, né, nós teremos aí o processo como aconteceu em 2022, 2023, como vem acontecendo há anos aí. Ou seja, mudou o nome para processo seletivo simplificado, mas o formato é o mesmo. A questão aqui é saber se esse processo seletivo simplificado que está tramitando na Assembleia Legislativa vai ser como aquele que acontece, por exemplo, lá no município de Contagem, onde as pessoas fazem provas como se fosse um concurso público. Fazem a prova, a classificação, tem ali a pontuação, né? E aí a gente não sabe exatamente como que vai dar essa situação. O problema, pessoal, que esse projeto está tramitando na Assembleia Legislativa, passou agora pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e vai agora para a Comissão de Administração Pública. É importante dizer que depois disso ela entra em plenário, vai para a pauta aí para discussões substitutivos, ou mesmo aí, quem sabe, emendas, né, no sentido de melhorar esse projeto de lei ou piorar de vez, né, a gente não sabe exatamente o que dizer, mas o fato é que a redação original da matéria ainda prevê que a contratação, ela sempre limitada ao encerramento do calendário escolar que ainda não saiu. Nós estou gravando o vídeo hoje, dia 4 de novembro de 2023, o calendário oficial do estado de Minas Gerais ainda não saiu, mas está para sair, tá, pessoal? Até porque a gente precisa saber como que vai ser ano letivo, quando é que começa o ano letivo, quando é que vão ser os dias escolares na rede estadual e toda a programação para o cumprimento das atividades letivas e escolares no ano de 2024. Estamos aguardando, hein? Entretanto, pessoal, esse processo seletivo simplificado, ele vai ser assim, ó, nunca superior a 2 anos e se dará pelo tempo de afastamento do servidor titular, que é aquele servidor efetivo, né, que foi nomeado, está ocupando aquela vaga, pelo tempo também necessário a realização de concurso público, reservado aí 30% do número total de cargos públicos e instituições conveniadas, é importante dizer, pessoal, previstos em lei em cada órgão ou entidade. E também pelo período necessário para atender a motivação da autoridade contratante. Olha, essas contratações temporárias serão feitas mediante processo seletivo simplificado e custeadas por dotação orçamentária específica. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação realizará, junto com outros 21 sindicatos, no dia 7 de novembro, uma grande greve geral, uma paralisação das atividades por um dia, né? Um dia, na próxima terça-feira, paralisação total das atividades aí. Pessoal, atenção aí, porque conta-se com a participação de todas as escolas, ASBs, ATBs, o pessoal do administrativo, tanto o cargo de magistério como também o administrativo, para essa grande mobilização que quer chamar atenção para o regime de recuperação fiscal, cujo plano de recuperação fiscal foi apresentado na Assembleia Legislativa, mas de uma maneira que levou muitas críticas, né? Muita gente com dúvidas, já começou ali a apresentação do secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, o senhor Gustavo, e também a Luísa Barreto, ela que é secretária de Planejamento e Gestão, muita crítica aí recebida aí, e também com uma proposição importante, encaminhada inclusive pelo deputado estadual Cleiton, né, que apresentou aí a dação da Codemig para que o regime de recuperação fiscal seja substituído pela Codemig, ou seja, entregamos a Codemig para a União. Aliás, a União está nadando, né? Vamos dizer que a União está nadando aí, quantidade de impostos. Essa lei Candir que está aí, né, acabando com o estado de Minas Gerais, criando uma situação aí, essa guerra fiscal, vamos dizer assim, quando eu digo acabando, por causa essa reforma, vamos dizer assim, tributária que precisa ser feita urgentemente, porque o estado de Minas Gerais tem perdido muito, dada a sua característica no tocante à questão dos grãos, né? Como Minas Gerais perdeu
com essa lei importante aí, que é a Lei Candir, importante do ponto de vista do ICMS para os estados, mas que trouxe um grande prejuízo para Minas Gerais. O deputado Lucas Lamar promoveu um ciclo de debates na Assembleia Legislativa e esse ciclo de debates trouxe muita informação sobre a questão da dívida no estado de Minas Gerais. Importante essa informação porque o Sinfacisco, né, fez aí, eu contei agora do Sindiúti, fez aí uma ferramenta, criou uma ferramenta para mostrar o efeito do regime de recuperação fiscal no salário dos servidores. Então, se você, por exemplo, hoje está aí assistindo esse vídeo, acompanha porque nós temos informações importantíssimas para você. Olha aí, pessoal, o congelômetro está na página do Sindiúti MG e ele está aí falando, perguntando o seguinte, ó, descubra como fica seu salário em 9 anos se o regime de recuperação fiscal, o RRF do Zema, for aprovado. O site acesse aí, pessoal, sindiútimg.org.br/calculadora-RRF. E aí eu fui fazer, né, peguei aqui, pessoal, a calculadora, lá na lei, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou passar aqui, ó, no 4, item 4 aqui, vou passar rapidamente uma leitura de como que está o vencimento básico dos trabalhadores com vigência no 1º de janeiro de 2023, né? Nós tivemos reajuste de próximos 12,84%. Presta atenção aqui, ASB, olha o ASB hoje, vencimento para 30 horas semanais, 1.401,82. 40 horas semanais, 1.869,09. Isso aí é o que, Tancredo? Hoje é o vencimento básico, ou seja, nenhum ASB no estado de Minas Gerais recebe menos do que 1.401,82 bruto. Atenção, pessoal, esse é o vencimento bruto aí, tá? Então vamos passar aqui porque nós temos mais informações. Assistente de educação, Lei 24383 de 6 de julho de 2023, está aí para vocês, ó, 1.832,45. E de cara, esse também é o salário do assistente técnico de educação básico, o ATB, aquele que tem ensino MEDTEC acumulado com uma certificação. Tem aí, pessoal, de acordo com a lei 21.710 de 2015, tem lá os graus, nós temos aqui a letra ATP e também temos os níveis aqui. Mas aqui, acompanhando aqui com você, está judicializada, inclusive, essa lei pelo governo Zema. Presta atenção nisso aí. Mas nós temos aqui para 40 horas também o assistente de educação, recebendo 2.443,27. Vamos passar aqui, porque nós estamos falando de vencimentos, vigência 1º de janeiro de 2023. Nós temos aqui, pessoal, atenção, um assistente técnico de educação básica, é o mesmo do assistente de educação, 1.832,45. 40 horas, 2.443,27. Vamos seguir. Analista educacional, 3.315,36 para 30 horas e 40 horas, 4.420,48. Tem um inspetor de escola que o vencimento inicial hoje é de 6.630,72 e o analista de educação básica para 30 horas, né? Lembrando que o analista da educação básica, né, pessoal, é o analista, aquele lá que eu tô te falando, que é o fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, tá? Tem 30 e 40 horas. E tem um analista educacional, que é o inspetor de escola, esse sim 40 horas, com vencimento, vou repetir, de 6.630,72 no nível 1, tá? Porque é o primeiro nível aí. E aí, seguindo aqui, a gente acaba com o especialista, 2.652,29, e o professor também, 2.652,29. Isso para uma carga horária, pessoal, é importante dizer, né? De 24 horas semanais no que diz respeito ao especialista e também que trabalha 4 horas e 48 minutos, né? E o professor de educação básica, 4 horas e, na verdade, 24 horas semanais. Um cargo completo, 24 horas semanais, tá aí, PEB1A, 2.652,29. E para encerrar aqui, temos também o técnico de educação, esse aqui é o último campo aqui, 30 horas e 40 horas, sendo 30 horas 1.830, é o mesmo vencimento do assistente técnico da educação básica, né, pessoal? E também do assistente da educação. E 40 horas é a mesma coisa, 2.443,27. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer um teste aqui, 1.401,82,82. Muito bem, pessoal, 82. E vamos calcular aqui. Pois é, pessoal, aqui, ó, se fizermos o cálculo, pela calculadora aqui do congelômetro, né, do Sinfacisco, nós temos aí uma perda, um poder de compra, né, olha para vocês verem, daqui a 10 anos, você vai descobrir aqui o poder de compra do seu salário daqui a 10 anos. Então, daqui a 10 anos, com esse regime de recuperação fiscal, um ASB que recebe R$ 1.401 vai ter um poder de compra de R$ 733,13. Percebe a defasagem, como ela é absurda? Quer fazer o cálculo aqui para professor? Vamos fazer para professor também. Ó.
Vamos lá no último nível, lá procurar o professor, que é aqui, ó, esse vencimento aqui, ó, 2.652,29. 2.652,29. Vamos calcular aqui para ver quanto que é o poder de compra daqui 9 anos, se esse regime de recuperação fiscal passar. O poder de compra é de 1.387,11. Você que é professor especialista, 2.652,29 que você recebe de vencimento básico hoje, pessoal, com base na Lei 24.383 de 6 de julho de 2023. Entretanto, se nós colocarmos aqui o congelômetro, daqui 9 anos, ou 10 anos, né? O poder de compra, ele vai cair aí, pessoal. Então você vai ter o poder de compra 1.387,11. Sabe o que é isso? Isso demonstra exatamente quão defasados ficarão os nossos vencimentos daqui a 10 anos, se esse regime de recuperação fiscal passar pela LMG. Presta atenção no que eu estou falando, pessoal, porque na Assembleia Legislativa nós temos lá os deputados, são 77 deputados estaduais, e às vezes a gente fica pensando assim, gente, de quem é a culpa, né? De quem é a culpa, afinal de contas, sobre essa situação na Assembleia Legislativa? Às vezes a gente esquece que lá temos deputados estaduais e esses deputados que vão aprovar ou não o regime de recuperação fiscal no estado de Minas Gerais. É engraçado que o pessoal fica às vezes criticando, reclamando, né? Falando mal aí do governador. Tudo bem, o projeto é dele, a autoria do projeto realmente é do governador, mas quem vai aprovar ou não esse regime de recuperação fiscal, você que é eleitor, você que está acompanhando aí no canal de educação, é o deputado que você votou. Então é muito importante chamar atenção para esse aspecto. Se você é servidor público, acabei de mostrar para vocês essa situação aí, que é, o pessoal, esse, né, congelômetro aí que aparece na tela para vocês aí nesse momento, do Sindiúti MG, criado pelo Sinfacisco, essa calculadora que vai mostrar o seu poder de compra daqui a 10 anos. E aí eu estou mostrando para vocês essa informação, porque, pessoal, daqui a pouco, né, ele vai tramitar na LMG e a gente precisa de realmente fazer uma pressão muito grande em cima desses deputados. É o que o Sindiúti e mais 21, vamos dizer, sindicatos pretendem fazer no dia 7 de novembro, com essa grande greve geral, essa paralisação organizada aí pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e que conta com adesão aí de pelo menos 22 sindicatos. Portanto, dia 7, nós precisamos de contar com o apoio de todos para fazer essa grande pressão na Assembleia Legislativa. Mais do que isso, fazer pressão em relação ao governo, é fazer pressão em relação aos deputados estaduais, eles sim que votarão ou não, né, esse projeto de lei, que poderá se transformar em lei, a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, e você sabe o que deu. A auditoria da dívida de Minas Gerais com a União, pessoal, essa renegociação política e a utilização de ações da CEMIG, da Copasa e da Codemig foram as principais alternativas ao regime de recuperação fiscal, né, apresentadas durante o ciclo de debates endividamento de Minas Gerais. Se você entrar hoje no site lá da Assembleia Legislativa, vou deixar o link, inclusive, na descrição do vídeo para que você possa acompanhar. Você teve lá, nós tivemos várias situações, inclusive experiências de outros estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né, que também contaram lá como que anda a situação das dívidas nesses estados. O fato é que Rio de Janeiro foi assombroso, porque lá começou com uma dívida de 9 bi e hoje nós estamos aí chegando, né, segundo estimativas e falas no debate lá, nessa palestra, nesse ciclo, de pelo menos 60 bilhões de dívidas lá. O estado de Minas Gerais, tudo indica que nós tivemos aí, pessoal, uma dívida que chegava em torno de 15 bilhões, já foi paga em pelo menos 40, 45 bilhões, pelo menos 3 vezes o valor dessa dívida, e hoje ela ultrapassa aí 150, 160 bilhões de reais. Então a grande questão é que nós estamos um pouco assustados. Lá no dia do ciclo de debates, no dia que teve a Assembleia, né, organizada lá pelo deputado Lucas Lamar, nós tivemos a participação de uma das palestrantes lá e ela estava comentando sobre a decisão do governo de Minas em relação a seguir o que está na legislação. E isso a chocou bastante, porque ela é da Associação de Auditores Fiscais, e no ciclo de debates ela comentou e citou uma frase do secretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, que dizia o seguinte, entre aspas, a decisão está na lei, a solução está na legislação, não se pode fazer nada diferente da legislação.
Essa fala do secretário da Fazenda deixou o pessoal chocado, por quê? Porque é sim uma decisão política, e para fazer mudar essa situação aí da Lei Candir, é preciso sentar e conversar. Nós temos hoje no Senado Federal um mineiro, que é o Rodrigo Pacheco, temos também lá vários deputados federais, né, compondo essa base do governo, assim como a oposição, e querem uma posição em relação à situação do Estado de Minas Gerais. Porque o regime de recuperação fiscal ele não é bom para ninguém. E somente através de nessa guerra fiscal, uma decisão política, ou sentar para conversar, não se faz, né, não se fala, na verdade, em discussão por parte do governo em relação ao governo federal, que precisa de sentar e conversar. Parece que quem está ganhando nessa história, está ganhando muito, vários professores da UFMG que trabalham com reforma tributária, né? Esses especialistas da tributação colocaram que precisa sentar e conversar com a União sobre a Lei Candir, porque de fato, pessoal, o que está havendo é desindustrialização, perda de receitas, né? Num país que é caracterizado, né, pela produção de grãos, não é um país agro, né? Então é importante. O mundo inteiro está voltando atrás no tocante à privatização, e se discute hoje privatização em âmbito estadual. Outro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês, acompanhem comigo. A União, pessoal, é responsável pela política monetária cambial, pelo volume de distribuição e circulação de dinheiro, né, no país. E os estados, vamos dizer assim, estão impotentes. Minas Gerais, é importante dizer, tem uma postura aí reativa e não foi proativo no tocante à Lei Candir. Eu vou deixar agora vocês com a fala dessas importantes autoridades que tratam sobre um assunto que requer conhecimento. Eu acho que vale a pena a gente apresentar esse vídeo para todos vocês. O primeiro deles, a Sara falando um pouquinho sobre a situação que chocou ela, né, a fala do secretário da Fazenda, e o segundo também comentando sobre como que a União está aproveitando essa oportunidade, enfim, mas que os estados também não são tão inocentes assim. Acompanhe comigo na tela para você. Na reunião de anteontem, do dia 24, quando o secretário disse que a decisão está na lei, a solução está na legislação, não se pode fazer nada diferente da legislação. E é impressionante a gente perceber a falta de visão política de um Estado, do governador, do secretário de Fazenda, de não perceber que o caminho para a solução disso é um caminho político. E as grandes decisões, elas não decorrem de uma leitura de um texto legal apenas, mas que precisa de uma atenção política. Não se fala em negociação, em discussão com o governo federal, inclusive para demonstrar o que nós contribuímos de fato para a construção de reservas, mesmo que haja discussão de ser isso interessante ou não, mas foi a decisão política da época. Minas Gerais fez esse sacrifício para poder construir isso, e agora quem paga a conta? Os servidores. A venda das estatais, num caminho que o mundo inteiro está voltando atrás. Serviços essenciais, privatizados. Isso nós sabemos o que vai dar. A gente espera que essa denúncia que nós fazemos aqui não caia no vazio como caiu lá da Lei Candir. Lá na ocasião, que nós denunciávamos que iríamos ter desindustrialização do Estado, que o recurso de Minas, como um país exportador de minério de grãos, nós teríamos também perda de receita e ficaríamos numa situação insustentável. E aí o que aconteceu? Ficamos com uma dívida enorme, porque não demos conta de pagar. Veio um movimento de guerra fiscal também provocado pela União, por falta de políticas públicas adequadas para desenvolvimento industrial. E a AFENG, a Associação dos Auditores Fiscais de Minas, apresenta aqui, mais uma vez, dentre muitas, denuncia
mais uma vez, a necessidade de se fazer uma discussão política com o governo federal, que nós esperávamos o ano passado, por ser ele aliado do governo, do presidente, que ele buscasse, que o governador buscasse isso. E aí eu gostaria que o governador me ouvisse. É um pedido que se faz. Nós precisamos fazer isso e precisamos que essa casa intervira nesse processo. No entanto, vejam, senhores, responsabilizo a União. Com certeza ela é responsável. Não se trata de pedir à União com o chapéu na mão. A União é responsável pela política monetária, é responsável pela política cambial, ela é responsável pelo volume de dinheiro em circulação, pelo equilíbrio da balança comercial, é responsável pela política cambial, monetária, fiscal. Os estados são absolutamente impotentes em face disto. Os estados foram constrangidos a uma autodefesa. Minas não foi proativa, Minas Gerais, nessa guerra fiscal, nem o estado de São Paulo. Foram apenas reativos quando havia alguma medida forte tomada por um outro estado da federação contra a Constituição, ilicitamente, medida que atingiria as finanças do estado e a competição das empresas aqui localizadas no território de Minas Gerais. Nós vamos ver que o Brasil está classificado na posição 80, que é uma posição média muito ruim entre os países existentes, são mais de 190, o Brasil está na posição 80, péssima. No entanto, há estados brasileiros, como o estado de Alagoas, que estão na posição 120, muito pior que a média nacional. E há outros estados e Distrito Federal que estão na posição 40, ao lado de Portugal e outros estados. Então, o Brasil é um país cujo IDH médio varia entre 40 e 120. Isso é alguma coisa inacreditável. Então, aqueles estados mais pobres e aquelas regiões mais pobres viam, por deficiência de mão de obra, por deficiência de tecnológica, de logística, suas empresas saírem do seu território e se localizarem, claro, nos estados que poderiam oferecer maiores vantagens. Então, iniciou-se contra a Constituição uma guerra fiscal. Mas a tudo isso acrescentem-se o fato de que aquele governador do estado pobre, Alagoas, Sergipe, ele não poderia dizer aos seus empresários, como diria um governante europeu, você precisa desenvolver, você precisa de ajuda, vá ao banco, peça um empréstimo. Aqui nós temos juros civilizados, diria o europeu, de 3%, 2% ao ano ou até negativos. Ele não faz isso porque o Brasil cobra ainda os juros mais altos do planeta. Então, imaginem, vamos à realidade, o país com uma profunda desigualdade social. Imaginem os juros mais altos do planeta. Os estados driblaram esses juros mais altos. Por meio de quê? Benefícios, incentivos e renúncia fiscal. Foi isso que fizeram. Foi isso que fizeram. Pois bem, mas não ficaram só nisso, não. E lamento dizer que com esta reforma vamos ter grandes perdas federativas, né? A Assembleia dos Estados, as assembleias, não atuarão mais em relação de uma forma muito residual e enganosa, apenas em certa manipulação das alíquotas, perderão as Assembleias Legislativas Estaduais o ICMS, e as câmaras de vereadores perderão o ISS. Tudo será concentrado na competência legislativa da União, na edição das leis complementares federais. Os estados foram constrangidos a uma guerra fiscal.
concederam benefícios, renúncia tributária, apesar da Constituição e contra a Constituição, mas como eu ressalvei, o fizeram por causa da grande desigualdade econômica, social do país, por causa dos juros excessivamente altos. Então, na verdade, os estados quebraram os juros altos. Eles quebraram, é preciso entender que eles fizeram isso por necessidade, mas se compensaram. O que eu quero dizer com se compensar? Não suponho que eles sejam inocentes, porque não são. Os estados segregaram, retiveram os créditos dos contribuintes. Sabem esses créditos? Aquele tem direito, está na Constituição, de hoje e de amanhã, relativamente à operação anterior, segregaram. Minas Gerais tem. Doutor Ricardo me informou erroneamente. Eu liguei para ele e perguntei qual é o volume de crédito dos contribuintes que Minas Gerais segregou, não deixou compensar. Aí ele disse, 11 bilhões. Eu, tá ok, em palestra, eu tenho certeza 11 bilhões. Mas não são. Fazendo uma palestra, o secretário de Finanças daqui hoje me corrigiu, falou, não são 11 bilhões, são 14, doutora. Então, o Estado de Minas Gerais tem 14 bilhões de créditos segregados dos contribuintes. Não imagina que isso, sonegação não tem nada a ver com sonegação fiscal. Porque, por sonegação, nós não diríamos segregados, nós diríamos anulados corretamente. Se houve sonegação, tem que anular, invalidar. Não é isto. O crédito existe, mas não pode ser compensado. São Paulo, e aí o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já informou, tem 50 bilhões dos contribuintes segregados. Então, olhem só, sabem essa renúncia fiscal? Sabem esses benefícios? Foram todos. Não existe também. Isso é uma falácia. O desenvolvimento industrial tem que vir da indústria. E esse é um mundo particular. Eles têm que receber, né, os estímulos necessários. O PIB de Minas subindo, a arrecadação sobe. É uma dependência automática que virá, né, dessa mudança de comportamento. É claro, Minas reteve crédito, porque endividado do jeito que está, não teve condições de pagar. Então, os contribuintes estão pagando a dívida sim, viu? Do Estado de Minas Gerais. Deputada Macaé, leve isso em consideração. Estão pagando, têm que ser chamados, ser ouvidos, e a indústria mineira precisa de desenvolvimento. Agora, os nossos valorosos auditores fiscais fazem acrobacias para conseguir a arrecadação do Estado. Mas é uma ilusão pensar que o Estado de Minas tem arrecadação, direito a uma arrecadação bruta, não tem. O Estado de Minas Gerais, como qualquer outro Estado, tem direito a uma arrecadação líquida, ou seja, aquilo que entra nos cofres públicos, menos os créditos dos contribuintes. Então, é necessário, porque o direito ao crédito e à compensação não é uma criação doutrinária, uma criação legal, teórica, é norma escrita na Constituição da República. Então, é preciso compreender que é um conjunto de circunstâncias o que houve, né? Nós precisamos cercar as novas normas. Eu lamento profundamente que o Estado de Minas Gerais tenha perdido a sua força federativa. Todas essas reivindicações que estamos falando aqui, de que estamos falando, vamos lutar por isso, vamos lutar por uma nova revisão. Essa luta vai ficar muito difícil, porque é uma luta no bojo de 27 estados, com interesses diversificados. A voz de Minas não é uma voz
que o próprio corpo legislativo escute. É uma voz no âmbito do Congresso Nacional. A Câmara, com o estado mais populoso da Federação, São Paulo, com muita força. É aquele que tem o maior número de deputados. E um Senado Federal, composto por senadores muito mais impactados pelos próprios partidos políticos do que pelas necessidades do Estado que representam. Então, a voz do interesse local em todo modelo de concentração fica diluída. Nós não vamos poder gritar como poderíamos em um federalismo mais forte. Eu lamento profundamente, nós perdemos essa batalha. Não sei, doutor Ricardo, se poderíamos ter lutado mais. Chegamos a ensaiar, viu, com o doutor Onofre, que um movimento nesta casa, com o presidente Tadeu. O que nós estávamos querendo? É um sonho maluco, viu? O mesmo sonho quando nós impedimos, né, a privatização da CEMIG, aquela confusão que inventamos aí há tantos anos atrás. Mas nós estivemos aqui querendo que o presidente Tadeu fizesse um movimento inicial para chamar todas as assembleias legislativas do Brasil inteiro, num movimento para manter a sua força. Vejam bem, não é um movimento de cobiça do poder pelo poder, é um movimento de liberdade, de democracia, de diluição do poder pelo território nacional. É isso. Não há democrata correto e adequado que não fale em federação. Os senhores vão dizer, mas existem países unitários que são democráticos. Claro, concordo, França, Itália, mas eles são muito pequenos, não têm tendências. Pelo menos a França já deixou isso há algum tempo atrás, não é o caso da Alemanha, não tem tendências de golpes de Estado autoritários. A nossa história, ela é interrompida por uma democracia intermitente. Nós temos intermitências autoritárias e tendências de golpe de Estado. Então, a força das assembleias legislativas é muito relevante para nós, né, para conseguirmos a diluição do poder pelo território nacional. Eu lamento profundamente, nós perdemos, eu estou aqui quase chorando pela derrota que nós tivemos. Nós somos perdedores nesta guerra.